Olá, hoje é dia 22 de julho, eu sou o César Ramos, este é o canal Dextravox. Eu tinha prometido hoje falar sobre o paralelo entre o Manual do Guerrilheiro Urbano, escrito pelo Carlos Marighella, aquele guerrilheiro, e o Manual de Espionagem Digital, criado pelo jornalista ativista Greenwald e colocado na internet para praticar o terrorismo virtual. Vamos começar pelo ator e diretor Wagner Moura, aquele que conhecido por interpretar o Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite 1 e 2, ele com dinheiro público, com verba da Incentivo à Cultura, ele fez um filme para homenagear o terrorista e assassino Carlos Marighella, o chamado ideólogo do terror. Era líder da organização terrorista Ação Libertadora Nacional, que instalou a guerrilha no Brasil para lutar contra os militares que estavam no poder e implantar aqui uma ditadura comunista. Felizmente, ele foi morto em novembro de 1969. Poucos conhecem a história desse terrorista, que vai desde a pregação de emboscadas, matar inimigos, entre aspas, até sabotagens, atos terroristas, assassinatos de agentes do Estado, assaltos a bancos, justiçamento de companheiros dissidentes. Bom, esse Marighella, ele escreveu um livro, Manual do Guerrilheiro Urbano, que é um livrinho aqui, que até hoje é muito usado pelos guerrilheiros de esquerda, porque ele era um cara extremamente violento e radical, né? Então, para ensinar as suas táticas, ele escreveu esse manual que prega a morte daqueles que são considerados inimigos, principalmente os militares. E, para se ter uma ideia, né, depois eu vou ler alguns trechos, porque ele é um livro atemporal, ele não se desatualiza. Mesmo com a evolução tecnológica, ao invés de usar armas, eles vão usar outros métodos, mas continuam fazendo o terrorismo igual. Na página 42 desse manual aqui, diz assim, o que é a execução? Execução é matar um espião americano, ou um agente da ditadura, ou um torturador da polícia, ou uma personalidade fascista do governo que está envolvida em crimes de perseguições contra nossos companheiros. Um franco-atirador, ele diz que um franco-atirador tem que ser paciente, tem que agir sozinho e desconhecido e operar absolutamente secreto e a sangue frio, para esperar o momento certo para eliminar sua vítima. Então, o terrorismo, ele diz, é uma ação usualmente envolvendo a colocação de uma bomba ou de uma bomba explosiva com grande poder destruidor, a qual é capaz de influenciar irreparáveis perdas para o inimigo. Então, o terrorismo requer a guerrilha urbana e tem um conhecimento teórico e prático. A guerrilha tem que ter esse conhecimento para fazer explosivos, e ele ensina a fazer isso. Não quero nem ler para que alguma cabeça doente não vai inventar isso. E ele diz que o terrorismo é uma arma revolucionária que não se pode abandonar. Então, e ainda diz mais, o ato terrorismo, segundo ele, fora a facilidade aparente na qual se pode realizar, não é diferente dos outros atos da guerrilha urbana e das ações na qual o triunfo depende do plano, né, da competência e da determinação da organização revolucionária. E é uma ação que a guerrilha urbana deve executar com muita calma, decisão e sangue frio. Esse livro aqui, A Verdade Sufocada, né, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, traz um pequeno relato aqui, na página 377, que as principais ações que esse grupo terrorista do Carlos Marighella praticou no Brasil a partir de 1968. É estarrecedor, né? Esses fatos foram registrados em inquéritos policiais, confissões, relatados até em próprios livros de ex-guerrilheiros, e são fatos verdadeiros comprovados. Eles praticaram 38 assassinatos de pessoas, 8 justiçamentos de dissidentes, pessoas escolhidas como traidores, 45 assaltos a bancos, praticaram 10 assaltos a carros fortes de transporte de valores, 35 assaltos a supermercados, 57 assaltos diversos a empresas e estabelecimentos comerciais,
Eles assaltavam lojas, farmácias, restaurantes, tudo. Onde tinha dinheiro, eles assaltavam. 25 atentados a bombas, 6 ataques a quartéis do Exército e Polícia Militar, 5 ataques a viaturas do Exército. Eles adoravam roubar a viatura do Exército. 11 ataques a radiopatrulhas, viaturas das Polícia Civil e Militar. 7 ataques a postos de identificação, porque lá eles roubavam material para falsificar identidades, por isso que eles assaltavam. Falsificar passaporte, essas coisas. 3 ataques a autoridades, embaixadores e cônsules. 2 sequestros de aviões e passageiros, normalmente eles desviavam o avião para Cuba. 35 panfletagens armadas, e etc. Então, vejam o poder que tinha essa organização. No Brasil existia cerca de 30 organizações terroristas, mas essa era uma das mais violentas, chefiadas pelo Marighella. E com o fim do governo militar, em 1985, a esquerda voltou ao poder de outra forma, né? Mas para apodrecer o Brasil de vez, né? Aí eles mexeram foi na cultura e começou a destruição, criando uma nova cultura, o marxismo cultural. A própria justiça, já começamos o exemplo aí, começou a julgar outro dia, a partir do 2º grau, aí, em recursos, que quando o bandido atira contra policiais em serviço, não é tentativa de homicídio. É preciso provar que o bandido fez mira na cabeça do policial. Do contrário, não é tentativa de homicídio. Que absurdo! Eu tenho que me bliscar para ver se eu não estou dormindo. A espionagem, hoje em dia feita pelos jornalistas, como está ocorrendo aí, eles não consideram crime, porque mesmo sendo um jornalista estrangeiro, eles dizem que a espionagem, eles não enxergam a diferença entre espionagem e terrorismo com liberdade de imprensa. Tudo é a mesma coisa, tudo é permitido. Para a esquerda, tudo é permitido. Outra coisa, criança tocar num homem nu ou enfiar um crucifixo no ânus, aí, como faz essa gente, é liberdade de expressão. Tudo é permitido. Então, as decisões, por exemplo, lá do Congresso, aqueles deputados, né, as decisões do próprio STF, tudo isso tem um sentido de destruir o governo, destruir a Lava Jato, né, destruir investigações, blindar políticos ladrões, fichas sujas, e aqueles deputados que estão deletados em crimes, ou então respondendo processo, aqueles caras ficam blindados, até porque têm a imunidade parlamentar, eles são intocáveis. O STF, além de legislar como se fosse um parlamento, ele costumeiramente rasga a Constituição, suprime vigência de leis e decretos, desrespeita as decisões do próprio colegiado, proíbe investigações, como fizeram agora do COAF, lá para proteger lavador de dinheiro, bandido, né? Proibiu a polícia, o Ministério Público de investigar, e protegendo facções criminosas, corruptos investigados, além de invadir a competência dos demais poderes da República, como eles fazem. Invade o poder do Executivo, do Legislativo, não interessa. É uma ditadura, uma juristocracia. Bom, além de tudo, eles investigam. Quando a imprensa ou alguém fala mal deles, ou alguém na internet, eles investigam e eles processam e eles mesmos condenam. Então, além de tudo, tem uma coisa muito emblemática aí, o pessoal anda reclamando, que tem ministros que usam até porta-vozes dentro da imprensa. O seu Reinaldo Azevedo, esses dias aí, estava falando em nome de um ministro lá, antecipando decisões no nome do ministro. Meu Deus do céu, o que é isso? E a gente assiste isso de braço cruzado. Então, esse novo manual o Marighella 2, aí, esse novo manual que o terrorista, o Greenhorn, criou aí, são coisas que estão sempre nas ideias da esquerda, sempre os mesmos procedimentos. Os tempos mudaram, mas a ideologia revolucionária sempre permaneceu, apenas muda a estratégia, né? Ao invés da luta armada, como eles usavam naquela época, hoje eles usam o cyberterrorismo, a militância virtual, usando ferramentas digitais, né, para cometer espionagens e crimes virtuais. O ativista Greenwald criou um manual de espionagem digital pela plataforma dele, esse Intercept aí, e disponibilizou isso através o Deep Web, aquele submundo da internet, onde os bandidos se encontram para trocar e combinar crimes e mensagens, né? Fazem hackeamento de telefone, espionagem. Então tudo isso
tem uma única finalidade: destruir o Brasil, destruir a nossa democracia, acabar com a Lava Jato e trazer de volta a esquerda ao poder e principalmente o seu ladrão Lula, que está pagando tudo isso, PT, etc. Então, o jornalista Oswaldo Eustáquio, do Agora Paraná, ele descobriu esse inferno da Deep Web aí, lá por baixo, ele espionando também, porque ele é um jornalista investigativo, ele descobriu a existência dessa plataforma criminosa que disponibiliza, através do Intercept aí, todas as técnicas, ensina como fazer, através de um servidor especial, trocar mensagens, espionagem entre um site e um espião e vice-versa. Então, as estratégias do terrorista Marighella, né, através dos seus seguidores, com a evolução tecnológica, ela nunca deixou de ser praticada. Aí, então, agora é tudo nessa base da espionagem digital para praticar crimes. Então, eles usam navegadores especiais, como o tal de Tor, que é um navegador especial para isso, seguro, e o SecuriDrop, aquele, que serve para esconder o IP do espião, que ele nunca será identificado. O manual criado pela Intercept, ele visa especialmente esse tipo de espionagem aí, que está sendo distribuído entre as fontes do Intercept e os comunistas do Brasil e do mundo inteiro. Esse manual digital, ele ensina ali passo a passo, o jornalista publicou isso e mostrou como é que é feito, passo a passo, como roubar informações, como trocar informações, enviar informações e ocultar dados, que estão fazendo com os telefones hackeados das autoridades aí. Então o Brasil assiste a tudo isso de braços cruzados, né? As autoridades ficam de mão atadas porque todos são legalistas, eles respeitam a Constituição, né? Inclusive as Forças Armadas. Só que bandido não respeita a Constituição, não respeita a lei. Só quem respeita a Constituição e a lei são as nossas autoridades. Eles ficam lá de braços cruzados. Não, Constituição, velho, então deixa. E aí nós vamos entrando pelo cano, pessoal. E cadê os patriotas? Passou da hora de nós irmos às ruas, porque essa gente, eles têm apoio logístico e moral e financeiro, da OAB, dos partidos políticos, do STF, da Associação Brasileira de Imprensa, e de toda a esquerda, segmentos da igreja, universidades, órgãos públicos, ONGs, e inclusive dos intelectuais aí que vivem fazendo essa propaganda. Então, esse é o problema que eu queria dizer do paralelo entre os manuais do Marighella e o manual do Greenwald. Nós estamos fritos em pouca banha. Pessoal, por favor, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva para a gente poder impulsionar isso, curtam, né? Isso é muito importante. Obrigado.